Oi, pessoal. Aqui é Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje para conversar um pouco com vocês sobre o peso que a liderança tem sobre o desempenho da equipe. A gente tem diferentes experiências, né, passando por diferentes companhias, em diferentes áreas, mas uma coisa que eu acho que a gente pode concordar, tudo aquilo que a gente já viu aqui, um bom líder tem uma influência muito positiva, né, e um líder, vamos chamar de não tão bom, pode ser influência pelo contrário, né, Alexandre? Perfeitamente, Maurício. De fato, a importância do líder para o desempenho da equipe é fundamental. Bons líderes fazem com que as equipes performem de uma forma absolutamente significativa em termos de qualidade de performance, enquanto maus líderes fazem com que o resultado seja bastante ruim. E é difícil digamos, detectar no primeiro momento que o problema é só no líder, porque quando as coisas começam a não funcionar, normalmente as reclamações vêm por todos os lados, e até que se detecte que o problema está no líder, a tendência natural é se colocar a culpa ou o problema nas equipes. Então, o líder ele é tão importante que ele consegue, em algumas situações, passar desapercebido quando o problema é totalmente dele. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. É muito comum que o primeiro pensamento seja na equipe em si, né? Nos membros da equipe, e não no líder. Parece que há uma presunção, né, de que se a pessoa chegou à posição de líder é porque ela é qualificada para aquela posição, o que nem sempre é verdade, né? Existem várias formas da pessoa chegar nessa posição, às vezes, inclusive, quase que acidentais. E muitas vezes a pessoa é promovida para além da sua zona de competência, até por uma prática que é muito comum, eu diria, na vida corporativa, que por você executar bem um trabalho, você acaba promovido para líder das pessoas que executam aquele trabalho. Mas não necessariamente você tem os skills necessários para executar a posição, exercer a posição de liderança, né? Existe também aquelas empresas multinacionais onde isso acontece muito, onde a liderança acaba sendo uma promoção por tempo, né? Ou seja, não está só ligada à competência ou, em algumas situações, nada ligado à competência, sim ao tempo. Ou seja, a pessoa já está há bastante tempo naquela companhia, já passou por, talvez, projetos relevantes, então justifica-se que ela seja promovida porque já está há determinado tempo, já desempenhou bem em alguns projetos ou em algumas situações, então ela automaticamente passa para o próximo nível, para alguns níveis acima. E isso é um problema bastante significativo, porque nenhum de nós nasce líder, né? Ou seja, liderança é algo que é aprendido, né? Ou seja, e isso requer dedicação, requer que a pessoa esteja aberta aos aprendizados e consiga, digamos, desempenhar as suas tarefas. Então, simplesmente alçar uma pessoa de uma posição, a posição de líder, simplesmente por tempo, sem nenhum mérito, ou sem ela mesma, a pessoa indicar que tem essa vontade, que quer se dedicar, que quer se julga preparada ou está disposta a preparar-se para assumir a posição, é temerário. Eu tenho um exemplo de um dos times que eu assumi quando eu entrei numa empresa no passado, em que o produto de que esse time cuidava tinha uma quantidade enorme de problemas reportados diariamente pelos clientes. E logo depois que eu entrei na companhia, houve um problema muito sério com a indisponibilidade do serviço por algumas horas, e foi efetivamente provocado por uma displicência, vamos dizer assim, do líder da equipe, que ignorou os avisos do seu time, que
um problema estava se desenvolvendo e não tomou nenhuma ação e acabou permitindo que a situação chegasse a esse nível de provocar uma disponibilidade do serviço. Substituída a pessoa na liderança da equipe, colocando essa pessoa para fazer uma outra atividade, com um novo líder que trouxe para o time uma nova visão de método de trabalho e deu autonomia aos membros da equipe para que eles pudessem tomar eles mesmos as iniciativas em cima daquelas coisas que eles estão percebendo como problema. Num curto espaço de tempo, a situação do produto se transformou praticamente, como a gente diz, da água para o vinho, né? E passamos a ter naquele produto praticamente um exemplo para a companhia, com uma taxa de problemas baixíssima e sendo citado como literalmente um exemplo de um produto que não dá trabalho para a empresa em geral, porque apresenta muito pouco problema. E a equipe em si era a mesma. Não foi trocado nenhum elemento da equipe, a não ser a liderança. Mas esse exemplo é bem interessante. Você chegou a ter digamos, um diálogo com esse líder para tentar entender se algo tinha acontecido ou simplesmente, diante das evidências, você teve que tomar a decisão de substituir? Não, a decisão de substituir, ela teve que ser tomada em função da circunstância em que se chegou e das evidências de que poderia ter sido evitado o problema se tivesse o líder agido, vamos dizer assim, e houve bastante tempo para ele ter agido e evitado o problema. Agora, numa conversa, ficava claro, vamos dizer assim, que ele não se via como problema, ele não se via como um fator limitante, embora ele não desse autonomia para as pessoas tomarem as decisões e fazerem o que era necessário, e também não tomasse as decisões ele mesmo, vamos dizer assim. Mas ele conseguia olhar para esse cenário e não se ver como problema, que é uma coisa que a gente já discutiu em outro momento, em outros vídeos sobre liderança também, que é a questão da responsabilidade. A responsabilidade, ela não flui de cima para baixo, né? Ela foi de baixo para cima. Ou seja, quanto mais em cima você está, mais responsabilidade você tem. Então, se alguma coisa pela qual você é responsável deu problema, você é responsável por aquilo. Quando esse serviço deu um problema, eu, como responsável por todas aquelas equipes ali, inclusive aquela, eu era responsável pelo problema também. Independente de eu ter a ação sobre ele ou não. Quando esse problema foi levantado, foi detectado, não virei para ninguém para falar assim, não, o pessoal lá teve um problema. Não, meu time tem um problema. Né? E essa é uma questão que é fundamental. Né? Você tem que entender, como líder de uma equipe, que qualquer coisa que dá errado ali, no final das contas, é responsabilidade sua. E você tem que tomar as ações necessárias para evitar que aquilo aconteça no primeiro momento e, uma vez que tenha acontecido, para evitar que aquilo aconteça novamente. Eu nunca tive, na minha vida profissional, um caso como esse de negligência tão forte, digamos assim, ou que tivesse causado um dano tão significativo, dada a parada de um sistema por muito tempo, trazendo problemas aonde literalmente o líder teve, digamos, uma influência negativa para que o problema tivesse acontecido. Eu tive bastantes outros casos, mas muitas vezes casos de literalmente negligência do líder em situação aonde ele tinha que agir e tomar, digamos, decisões e ações, e ele, na verdade, engavetava o problema, ou seja, deixava o problema ir se acumulando, se acumulando, se acumulando, e as pessoas começavam a reclamar e a surgirem problemas, e então ia se identificar que ele estava sentando, digamos assim, em cima do problema. E eu aprendi desde muito novo que pendência pequena fica em cima da mesa, né? Ou seja, problema pequeno, se você não resolve ele muito rapidamente, ele tende a se avolumar. Ou seja,
as coisas vão, um volume muito grande de coisas pequenas se transformam em grandes problemas. E esse líder, ele tinha esse problema. Apesar de diversas oportunidades de eu ter conversado com ele e ter dado feedback, e ter pedido que ele melhorasse, tivesse, ou seja, acompanhado, dado treinamento, insistido, não funcionou. Acabou que teve que ser substituído literalmente, ou seja, ele foi demitido e outra pessoa foi colocada no seu lugar. Não por falta de oportunidade, mas por realmente inadequação da pessoa à posição. E o que é engraçado é que ele foi para aquela posição depois que eu cheguei na empresa. Então, eu falei com recursos humanos, falei com toda a equipe que tinha, readequei ele, ou seja, mudei ele de posição para uma posição que ele queria. Tecnicamente, ele tinha as competências, ele realmente não tinha as competências de liderança e tinha muito pouca vontade de melhorar nesse sentido. Então, em situações como essa, não há muito o que se fazer, ou seja, a gente teve que ser substituído. Mas esse é exatamente o caso, como você colocou, da pessoa estar aberta. Todo mundo precisa saber que ninguém nasce sabendo as coisas. Como você falou, ninguém nasce um líder. Você aprende, né? Você aprende. Acho que uma coisa muito importante também é você ter humildade, né, de pedir ajuda quando você está com problemas, né? Se você não está conseguindo, a minha carreira, por exemplo, eu tive momentos onde eu perdi pessoas digamos, por as pessoas que estavam numa posição, uma pessoa que estava na posição de liderança simplesmente da noite para o dia resolveu sair, e eu fiquei numa situação complicada no meio de um projeto complexo e tive que encontrar uma outra pessoa para ocupar aquela posição. Inclusive, tinha a opção de eu usar uma pessoa de dentro da companhia ou buscar uma pessoa de fora. E eu, no primeiro momento, resolvi buscar uma pessoa de fora, não confiava muito na pessoa que estava do lado de dentro, era um projeto complexo, complicado. E eu fui conversar no caso, a minha líder, minha chefe na época, conversei com recursos humanos, e conversei com uma outra pessoa que já tinha sido minha chefe, que é como se fosse um mentor para mim. Todas as vezes que eu precisava de alguma dúvida, eu tivesse alguma necessidade de liderança, eu perguntava para essa pessoa que nem estava mais na companhia. Então, ou seja, eu acredito que quando você está disposto a evoluir como líder, você tem que ter humildade de procurar ajuda. Ajuda seja das suas lideranças atuais ou seja daquelas pessoas que você considera como mentores na sua carreira, e que podem, porque tem muito mais experiência do que você, podem lhe auxiliar a entender o problema e a fazer com que você evolua e procure as melhores oportunidades, as melhores soluções dentro de uma realidade. Então, isso para mim é uma característica muito importante, o reconhecimento das suas limitações e saber pedir ajuda no momento certo para evitar que os problemas maiores ocorram depois. Né? Eu acho que você tocou numa palavra importante que é humildade, que a gente vê em muitos casos é o contrário, uma arrogância das pessoas que se acham, vamos dizer assim, numa visão antiquada, vamos dizer assim, de serem melhores do que as outras porque estão em uma posição de liderança, se consideram acima das outras. E até em muitos casos, quanto mais para cima a pessoa está na pirâmide, vamos dizer assim, da hierarquia corporativa, mais perigoso isso se torna, né? Porque maior é o impacto da decisão que a pessoa toma, e se a pessoa não está adequadamente informada e preparada para tomar aquela decisão, maior é o estrago que a decisão pode trazer se for uma decisão equivocada, né? Eu concordo. E eu acho que estamos num momento também de lideranças cada vez mais situacionais, né? Ou seja, nesse momento de busca de métodos mais ágeis, de hierarquias mais planas, ou seja, menos níveis hierárquicos. Ou seja, se tem falado muito de organizações de squads, esse tipo de realidade. Nessas situações, você tem muitas líderes que desempenham um papel de liderança durante um determinado projeto. No outro projeto, ele já não é mais o líder, ou seja, essa mobilidade de lideranças tem sido uma constante.
desde que, obviamente, as pessoas que se coloquem na posição de liderança estejam preparadas para desempenhar e tenham a humildade de reconhecer-se preparadas, ou seja, se elas realmente se sentem preparadas e conseguem desempenhar, legal. Se elas não estão preparadas, não adianta tentar transformar não líder em líder, porque a consequência é danosa. Bom, eu acho que, de forma geral, a gente cobriu essa questão de uma forma extensa, né? Sem a gente se delongar demais aqui, tanto pelo ponto de vista de quem está olhando de fora, como do ponto de vista do próprio líder, né? Das reflexões necessárias. Então, acho que a gente pode ficar por aqui por hoje. Pessoal, Concordo, está de bom tamanho. Então, pessoal, obrigado por ter assistido a gente até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.